Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de GNS3 integrado ao VMware Workstation. Nessa aula é a aula número 5. Nas aulas anteriores nós fizemos as instalações dos softwares GNS3, VMware Workstation e fizemos as instalações das máquinas virtuais VaiOS, Windows 10 e Ubuntu. Nessa aula, nós nos propomos a fazer a integração do GNS3 com o VMware, as máquinas virtuais em si. Aqui no GNS3 eu vou fechar essa janela e vou inicializar, deixa eu fechar, salvar aqui esse arquivo, que depois será compartilhado. Eu vou inicializar agora pela primeira vez o GNS3. Inicializando o sistema, a primeira tela que nos é apresentada são três opções. Inicializar as máquinas virtuais como um appliance, inicializar como um servidor local, computador local, inicializar um servidor remoto. Cada uma dessas etapas posteriormente serão estudadas. No nosso caso, nós vamos utilizar essa segunda opção aqui. A gente vai utilizar com o meu computador local rodando as configurações do GNS3. A gente não vai escolher nem essa opção, nem essa opção aqui por enquanto. No futuro nós iremos fazer essas configurações para cada uma dessas opções. Rapidamente explicando, essa GNS3 VM você vai utilizar ela para criar tipo um servidor web. Essa daqui para você acessar remotamente esse servidor. Mas por enquanto nós vamos fazer a configuração rodando na nossa máquina local, sem precisar acessar ela pela internet. Então vamos clicar em Next. Aí aqui ele está falando qual vai ser a nossa configuração básica, como que vai ser executado esse servidor. A gente vai deixar tudo padrão aqui, a gente vai colocar só Next, Next e Finish. É só isso mesmo, não tem que fazer mais nada. Feito isso, nós vamos ter aqui a nosso servidor, né, tá sendo rodado localmente. Só para não ter mais nenhum problema, aquela mensagem aparecer, eu vou fechar o GNS3 e vou abrir ele novamente. Está sendo desligado, né, o servidor local. Quando terminar, pronto. Vou inicializar novamente o GNS3. Vamos aguardar um pouquinho, que ele precisa um pouquinho de tempo para subir as configurações locais, ó, configuração local. Ok, aparecendo essa opção aqui, ó, quer dizer que está tudo ok, o GNS3 está funcionando aparentemente tudo bem. Aqui eu vou criar um projeto teste e eu vou clicar ok. Vai ser aberta aqui essa parte dos projetos, onde você vai fazer a customização, criação das nossas topologias de rede. Nesse canto direito aqui, vocês podem perceber que aqui é o nome da minha máquina e o tanto de recursos de hardware que ele está utilizando nesse momento. Aqui, o processador está utilizando 13% e a memória RAM está utilizando 17% nesse momento, tá bom? É só uma curiosidade. Aqui eu não gosto que fica assim, eu deixo bem pequenininho. Essa janela aqui de erros do console, eu não preciso dela por enquanto. Eu vou fechá-la. Agora, a primeira etapa que nós vamos fazer aqui, a gente vai fazer a importação das máquinas virtuais que foram instaladas no VMware. Para fazer isso, a gente vai clicar em editar, preferências. Em preferências, aqui, a primeira coisa que você tem que fazer configurar alguns detalhes aqui, né? A primeira configuração, a gente vai vir aqui no QEMU. No QEMU, o QEMU é um virtualizador, é como se fosse um VMware. A gente vai desativar ele, porque ele já está... Se você tiver essas duas opções aqui habilitadas, significa dizer que o QEMU está funcionando. E ele está consumindo recursos de hardware do seu equipamento. Então a gente não quer fazer isso, a gente desmarca. No VirtualBox não precisa fazer nada, tá? Agora nós vamos aqui no VMware. E no VMware, o que é mais importante aqui é essa opção aqui, ó, Advanced Local Setting. Configurações avançadas locais. Elas se referem
os adaptadores virtuais que o VMware cria para integrar com o GNS. Na versão gratuita do GNS 3, ele tem uma limitação de adaptadores virtuais. Aí ele vai ter aqui no máximo, do VMNet 2 até o 19, tem 17 adaptadores virtuais disponíveis para você utilizar nas máquinas virtuais. A princípio não vai ter nenhum problema, mas na medida que sua topologia de rede for necessitando de adaptadores virtuais de rede, aí a gente vai ter um gargalo nessa etapa, por conta que isso aqui é um padrão da licença. A licença só nos permite criar 17 adaptadores virtuais, mas por enquanto nas nossas aulas vai ser o suficiente. Mas por um projeto mais robusto, isso aqui vai ser um problema bem específico, que aí só adquirindo a licença para resolvê-lo, ou então fazer alguns macetes que eu vou estar ensinando no decorrer do curso. Então, a gente vai agora aqui para a próxima parte mesmo, que é do VMware VMS. A gente vai importar as nossas máquinas virtuais. Você vai clicar em New. Nessa etapa, vamos escolher quais são as nossas máquinas virtuais que serão exportadas. A parte importante de todos é que você vai ter que marcar essa opção aqui, ó, usar um link baseado em VM experimental. Isso daqui significa dizer que ele vai criar uma cópia daquele modelo que nós criamos, aquelas 3 modelos de máquinas virtuais, do iOS, do Ubuntu e do Windows, de forma que a cada vez que você importar essa máquina virtual para o projeto, ele vai criar um link simbólico criando uma cópia daquele modelo que nós produzimos em vídeos anteriores. Então, toda máquina que você for importar, você tem que marcar essa opção aqui, ó, usar um link baseado em máquina virtual experimental. Aí aqui agora a gente vai escolher as nossas máquinas virtuais, né? A primeira que nós vamos escolher aqui é o iOS versão, que eu dei o nome anteriormente. A gente vai clicar em Finish. Aqui o próximo nós vamos clicar novamente, escolher usar um link baseado em máquina virtual. Vamos escolher aqui o nosso Windows 64, Finish. Vamos fazer mais novamente para o nosso Ubuntu versão e dar um Finish. E agora a gente precisa configurar as interfaces de rede e fazer algumas configurações para que esses dispositivos aqui, essas máquinas virtuais, ela trabalhem de forma mais otimizada. Então eu vou selecionar o iOS e vou clicar aqui, ó, edição. Em edição, a primeira coisa que você vai fazer, console, tipo de console, a gente vai escolher o Telnet. Quando a gente for acessar essa máquina virtual, esse roteador, a gente vai fazer uma conexão em Telnet. Em categoria, nós vamos escolher aqui routers. Symbol, a gente vai clicar em browser, e a gente vai escolher, deixa ele carregar aqui as imagens. A gente vai escolher aqui essa imagem aqui, ó, router e firewall. O iOS, ele tanto implementa, ele é tanto um roteador como um equipamento de firewall. A gente clica nela. Bom, nessa primeira guia aqui de configurações gerais, essas são as configurações padrões. Agora nós vamos vir aqui em rede, networking. Aqui, para os nossos experimentos, nós vamos alterar aqui o número de adaptadores virtuais de rede. A gente vai colocar 3. Aqui em type, a gente está aqui 1000, a gente vai colocar default, padrão, para que o GNS3 e o VMware consigam trabalhar junto e escolher qual é o melhor adaptador virtual para essa máquina. E aqui a gente vai marcar essa opção aqui, ó, allow o GNS3 to aqui que está dizendo o quê? Tá permitindo que o VMware escolha qual é o melhor adaptador virtual para integrar no GNS. É isso que ele está dizendo. Então você tem que marcar para que essa opção default aqui seja efetiva. Marca essas duas opções aqui e tá ok. Repete esse processo para as outras duas máquinas, só que nessas duas máquinas, aqui você não precisa mexer em nada. Você pode deixar em categoria aqui mesmo. O console para o Windows não tem como, né? Você vai ter que utilizar pela máquina virtual mesmo, por enquanto. Aqui vai ser usado mesmo o link baseado em VM, só em rede mesmo que você faz a alteração. A máquina virtual Windows, ela só precisa de um único adaptador virtual. Você vai deixar marcado um só em type que você vai alterar, default, e permitir que o GNS faça a escolha do melhor adaptador. Dá um OK, vai no Ubuntu, faz a mesma coisa. Aqui, ó, usar um link baseado em VM,
tá desmarcado, não sei porquê. Em tipo de console, a gente vai tentar utilizar o Telnet, talvez funcione aqui no Ubuntu. E Network a gente vai modificar aqui Default e vai clicar aqui, permitir que o GNS faça a melhor escolha do adaptador. Dá um OK e clique em Apply e dá um OK. Perfeito? Então, essa foi uma videoaula rapidamente para integrar as máquinas virtuais do VMware no GNS3. Na próxima aula, nós iremos fazer a primeira configuração de uma topologia simples. Aí, nessa primeira topologia, nós vamos instalar uma nuvem NAT e uma nuvem Cloud, fazendo com que essas nuvens forneçam endereços automáticos para as nossas máquinas virtuais e nossos VPCs, que mais para frente a gente vai entender o que é um VPC. Então é isso, essa foi a nossa videoaula a respeito de integração do VMware com o GNS3. Abraço, até mais!